Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai fazer esse vídeo aqui para mostrar os trades da semana e a gente chegou na meta, né? A gente, no dia 17/4, a gente se propôs a tentar dobrar o capital, né? Um capital pequeno, mas a gente ia tentar dobrar esse capital. O capital era de R$ 1.000 e a gente ia tentar chegar com ele a R$ 2.000. Então, ter um lucro de R$ 1.000, tá? Então a gente vai falar sobre esse projeto que a gente está finalizando, né? Eu finalizei na quinta-feira passada, sexta não operei, e a gente vai falar sobre ele, como que foi feito, tá? E vou também, né, expor aqui as operações que foram feitas essa semana, tá? Todas as operações estão registradas, foram mostradas nos vídeos anteriores, né? E nesse vídeo eu vou mostrar, então, somente as que foram feitas nessa semana, tá? Aqui a gente utiliza um sistema operacional objetivo, né? Não necessita análise, tá, de gráfico, né? Não que eu não consiga analisar, já estudei todo tipo de análise gráfica, enfim, já estudei Price Action, SMC, leitura de fluxo, já vi disso tudo. Mas o primeiro clique no mini índice 2009 ou 2010, se não me engano, tá? Então já vi um pouco de tudo nisso aí. Mas aqui a gente utiliza sistemas objetivos. Não que esses outros sistemas sejam ruins, tá? Dão certo da mesma forma, mas necessitam de um tempo muito maior de aprendizado, né? E eu acredito que não seja para todo mundo, tá? São sistemas que, se você não pega, você passa anos aí tentando identificar padrões de mercado, mas enfim, você fica patinando, né? E não sai do lugar. Você tenta, 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 mas sem um sistema bem definido, sem estatística, né, do seu sistema, é muito mais difícil você operar, tá? Não que esses outros sistemas não funcionem também, mas eu acredito que o que mais funcionou para mim é dessa forma que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu opero aqui principalmente 9.3, tá? Então, quando a média exponencial de 9 está caindo, a gente procura por vendas, e quando ela está subindo, a gente procura por compras, tá? Então, no caso da venda aqui, a gente procura o menor fechamento, que aqui no caso foi a barra 22. Espero dois fechamentos acima do fechamento da 22, que foi o menor fechamento. Marca a mínima. Se romper, a gente entra vendendo. Aqui tinha rompido e voltou. Eu acabei fazendo a venda aqui atrasada de um contrato, tá? Deixa o stop aqui na máxima, um pouco para cima. Aqui eu não lembro exatamente onde ficou, provavelmente para cima aqui, tá? Ah, não. Isso aqui ficou a 150 pontos. Não, o risco era 45. 225 pontos. Coloquei aqui 225 pontos para cima nesse caso, tá? E o alvo duas vezes, 450, tá? Aproximadamente 450 pontos, tá? E o trade me gerou um lucro aqui de R$ 90, beleza? Esse foi o trade da segunda-feira, tá? Eu já tinha mostrado para vocês, mas só recapitulando a semana. No dia 2 de junho, né? Dia 3 de junho foi aquele problema que não deu no B3, tá? Que teve algum problema técnico lá no B3 que o mercado aqui ele ficou algum tempo parado, né? Então ele abriu às 9 horas, né? Normal, horário normal, só que depois, segundo candle, foi às 9h55. Então nesse dia eu preferi não operar, tá? Nem fiquei olhando o mercado devido a esse problema, tá? Voltei, então, no dia 4, tá? Dia 4 foi um dia ruim para mim, tá? Ruim para o sistema aqui. Então, operando sempre da mesma forma, né? Eu fui lá no dia 4. Deixa eu só pegar aqui só um instante, por favor. Operando sempre da mesma forma. O sistema aqui objetivo, né? A gente aqui agora foi na compra. Então, a gente marca o maior fechamento, espera dois fechamentos abaixo desse maior fechamento. Tá? Então, aqui no caso foi a barra... Deixa eu aproximar aqui para ficar mais claro. Ó, o maior fechamento foi a barra 7. Então a 8 e a 9 já fecharam abaixo do fechamento da 7, né? Então a gente marcaria máxima. Se rompesse aqui, tomaria. Não rompeu, a gente desce a entrada para cá, para 10, tá? Não rompeu também, a gente desce a entrada para 11. Aí rompeu aqui na 11 e infelizmente eu fui estopado aqui, tá? Então esse foi o primeiro stop do dia. Segundo, tá? Foram 3 stops nesse dia. Segundo foi essa venda aqui. Deixa eu ver se foi nos 3 minutos também. 10 e 9, né? 10 e 9, tá certo. Então, mesmo sistema. Fez esse fechamento. 2 fechamentos acima. Ah, tá. Desculpa, gente. Então, aqui, ó. Fechamento 21, né? Então, o 22, o 23 fechou no mesmo nível, o 24 estava estranhando aqui porque o 23 estava no mesmo nível. O 24 fechou acima, né? Então, vendi aqui, deixei um stop. Não deixei aqui acima da barra para encaixar o stop, tá? Mas o certo é deixar aqui um pouco. Mas, enfim, não deixei.
Mas eu seria estopado da mesma forma, tá? Então, venderia aqui com stop abaixo dessa barra aqui da 24, tá? Acima da barra 24. Então, fiz a venda e acabei sendo estopado, né? Foi o segundo stop do dia, tá? E o terceiro stop foi esse aqui. Foi uma pena, né? A gente... Enfim, eu decidi entrar com 3 contratos, né? O mercado até então estava travado. Então, eu acreditava que ele não iria muito longe, né? O mercado mais travado tende a ficar travado, enfim. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez de entrar aqui com dois contratos, né, e deixar o stop aqui para cima, né, eu entrei com 3. O stop teve que ficar apertado aqui, que é stop mais financeiro. Alinhando o técnico financeiro, né? Às vezes dá certo, às vezes não. Dessa vez deu errado. Ele veio me stopar aqui, o stop ficou de 100 pontos. Não consegui colocar aqui acima porque o stop ia ficar maior que planejado. Deveria ter entrado com 2 contratos, mas a gente só vai saber disso depois. Agora é fácil, né, de falar. Enfim, vendi, o stop ficou curto. Tá? Se eu tivesse entrado com 2, ia ficar mais aqui. Mas enfim, entrei com 3, veio me stopar e, pô, pagou várias vezes aqui o alvo, né? Eu sairia 2 vezes o alvo, mas enfim. Ele pagou aqui algumas vezes o alvo. Então, nesse dia 4, eu tomei 3 stops, tá? Na quarta-feira, né? E vamos ver aqui do dia 5 agora. Aí eu parei de operar, né? Tomei 3 stops. Eu tenho parado de operar com 3 stops, tá? E beleza. Dia 4. Agora vamos lá pro dia 5, tá? Dia 5 aqui foi um excelente dia, tá? Ganhei 2, perdi 2. Mas a gente saiu positivo, tá? Então, mesmo sistema aqui que eu opero, tá? Ó. Teve esse fechamento aqui da barra 4, a 5 e a 6 fecharam abaixo, e a 7 rompeu a máxima da 6. O mercado estava lateral também, mas, enfim, decidi entrar, tá? Entrei aqui, stop teórico teria que ser abaixo daqui da barra, ó, né, o que teria me stopado, mas é aquilo, o stop ficou aqui 15 pontos abaixo dessa barra aqui, ó, tá? 10 pontos, se não me engano, 10 pontos, não foram 15 não. Por pouco, não me estopou, né, dei sorte e veio pagar aqui, tá? Se eu tivesse deixado o stop mais curto, teria me estopado. Mas, às vezes a gente dá azar, como no trade do dia anterior, né, que veio me estopar aqui, e às vezes a gente dá sorte, né? Então, mas o sistema de entrada é o mesmo, né? Eu ajusto, eu prefiro o financeiro do que deixar stop. Enfim, eu foco mais no financeiro do que na barra em si aqui, tá? E dessa vez deu certo, né? Então vai equilibrar. Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado. Enfim, a gente executa sempre da mesma forma e a gente vai obter uma estatística ali, obter um número. E tem sido positivo por enquanto, tá? E matematicamente falando, ele é positivo. Então tende a continuar a dar certo. Então eu dei sorte aqui, o mercado deu essa puxada aqui, veio me pagar e depois acabou derretendo aqui, tá? Essa foi a primeira operação. A segunda, tava com lucro no dia. Então a segunda foi essa venda aqui, ó, tá? 45, a 46 e a 47 fecharam acima, eu vendi. Um pouco atrasado, veio me estopar, tá? Não iria pro alvo, mas me estopou aqui na máxima dessa barra, tá? Pelos 3 minutos. Agora, o segundo stop foi pelos 5, tá? Foi nessa mesma perna, né? Eu não gosto de entrar na mesma perna, mas enfim. Acabei tomando no stop aqui nessa mesma perna. Paciência, um eu tomei pelos 3, outros pelos 5. Faz parte, né? Não gosto de tomar muito assim na mesma perna, mas o certo é esperar, né? Espera outro movimento aqui, enfim, outra correção, ou a média virar para cima, né? Mas esse foi meu segundo stop. Então, eu tava com gain e 2 loss. Aí veio... agora a média virou para cima aqui, né? Na quarta operação. A barra 33 fez a média virar para cima. Teve 2 fechamentos abaixo da barra 33. Eu tomei aqui, tá? E, enfim, o stop não ficou abaixo da barra, acredito. Deixa eu ver aqui. 170 pontos. Ficou por aqui o stop, não ficou abaixo. E dessa vez foi dar certo, né? Como aquela vez deu errado, dessa vez aqui, né, eu dei azar, estopou ali no tick, né? Sem romper a máxima, né? Onde deveria ficar o stop. Enfim, dei azar naquela, mas sorte nessa aqui, né? Não precisou. Se eu colocasse o stop muito abaixo aqui, provavelmente não atingiria meu alvo, né? E eu sairia no loss dessa operação. Então o mercado se equilibra, né? Não o mercado se equilibra, mas às vezes eu coloco abaixo da barra e dá muito certo, às vezes eu coloco ali quase perto da mínima e dá certo também. Enfim,
Dessa vez eu não coloquei na mínima e deu certo, né? E tá tudo bem. E aí, com essa última operação, na quinta-feira, a gente chegou em R$ 1.036 de lucro aqui, tá? Então, essa semana aqui a gente ficou com... Ó, dia 2 ao dia 8, né? Dia 8 que é hoje, né? Então, aqui, segunda-feira, aquela operação. Aí depois tomei 3 stops. Depois foi um gain, 2 stops e o último gain aqui, tá? Essas são as operações, o gráfico, né? Resumo, tá? E do desafio inteiro, tá? A gente começou o desafio aqui no dia 17/4. Sem data final. Então, eu tinha me proposto a dobrar o capital, tá? E arriscando no máximo R$ 1.000, né? E com o objetivo de ganhar 1.000, né? Enfim, essas foram todas as operações, tá? Foram 49 operações. Eu não operei todo dia, né? Day trade a gente abre e encerra no mesmo dia. A gente não necessariamente precisa operar todos os dias, né? Aquele dia mesmo, sexta-feira eu não operei, terça-feira que deu aquele problema da B3 eu preferi ficar de fora também, tá? Enfim. E esse foi o desafio, operando aí sistemas objetivos. Deixa eu ver o que eu mais tenho que falar aqui. É dessa forma que a gente opera, né? A gente faz os backtestings aqui, tá? Essa aqui é a minha planilha de backtesting, tá? Onde eu faço... eu verifico o resultado desse mesmo sistema do 9.3 aqui desde fevereiro, tá? Dia a dia, né? Já são... Vamos ver quantas operações aqui. Já são 505 operações verificadas, tá? E é um sistema que está lucrativo. Ele bateu 89 Rs aqui de resultado. Atualmente ele está com 81, está passando por período difícil aqui atualmente, tá? 38% de taxa de acerto, foram 309 loss, 195 gains, mais é 2/1, né? Então, o resultado aqui acima de 33% faz com que você fique positivo nos seus trades, né? No risco retorno 2/1, tá? Então, quais são as duas formas também, né? Eu queria falar aqui com vocês. Quais são as duas formas da gente verificar, né, se o sistema dá certo? Ou você opera e vai, né, opera da mesma forma, o importante é operar da mesma forma, para você ter números, né, números confiáveis ali que seu sistema funciona, ou você faz backtestings aqui como eu faço, tá? As duas formas, acredito, são legais, né? E você vai ter seu número, né? Você vai conhecer os seus números, né? E dessa forma você vai ficar muito mais confiante, você não vai ficar titubeando na hora de entrar, enfim. O emocional sempre vai pesar um pouco, mas eu acredito que quando você tem os seus números, né? Você tem as suas estatísticas, tudo fica mais fácil, tá? Então eu, por exemplo, eu nunca tirei, desde que eu comecei a operar o sistema, eu nunca tirei o stop, tá? Eu nunca movi o stop para mais longe ou mais perto, né? Entrava, não tinha nenhum, foram 49 operações, né? Foram 504 trades aqui medidos, tô com uma boa quantidade de trades de backtest, mas foram 49 operações e nenhuma dessas eu movi o alvo ou movi o stop. Então, quando você opera sistemas objetivos, ou até nem objetivos, mas que você conhece seus números, então você acredita muito mais e fica tranquilo, tá? E isso ajuda bastante, galera. Então é isso que eu queria falar para vocês. Então aqui, esse estilo de operação não é a única forma de se tornar lucrativo, mas é uma delas, né? Que eu acabei provando aí. Claro que é pouco tempo, né? Foram quase pouco menos de 2 meses, né? Mas a gente tem bastante estatísticas, né? Desse sistema funcionando, tá? No day trade. Então eu acredito que sim, ele é lucrativo, tá? E com o manejo de risco, com a estratégia apropriada, né? O manejo de risco, ele é para mim, é o mais importante, tá? Então, estratégia a gente tem. Esse 9.3 não é meu, né? Não é... Dizem que é do Larry Williams, né? Que quem propagou ele aqui foi o Alex e o Stormer, né? Enfim, mas para mim essa é a ordem importante. Manejo de risco, tá? O position sizing, né? Quanto que você vai colocar em cada operação, tá? Ajuda muito, para mim é o fator mais importante. Não sou dono da verdade aqui, tá? Mas é o que deu certo para mim, tá? Então, é o que eu usei aqui para dobrar o capital, tá? Uma estratégia bem definida, né? E bem testada, como eu conversei com vocês. E o terceiro, o psicológico, né? Que o psicológico ele vem com uma estratégia, para mim, né? Ele vem com uma estratégia bem definida, tá? Sem isso, provavelmente você vai
bugar ali na hora do seu trade, tá? Se você não sabe onde pôr o stop, onde pôr seu alvo, né? Se você for decidir isso na hora, no calor ali do trade, no meio do estresse, provavelmente você vai ter problemas, tá? Então, porque ninguém é adaptado ao stop. Ninguém gosta de tomar stop, né? Ninguém, quando vê seu dinheiro ali indo embora, se sente confortável, né? E assim, quando você passa por um período ruim, isso é exponencial, né? Então, você sente muito mal. E, enfim, hoje meu psicológico não é bom, mas eu consegui o resultado, entendeu? Por quê? Porque a estratégia, eu acredito que ela é boa, né? Eu confio na estratégia. Eu não tenho psicológico nenhum. Eu opero não em sequência, né? Eu comecei em 2010, 2009, depois que eu saí da corretora, né? E, enfim, fiquei um período fazendo. Enfim, nas férias eu operava, né? Nas férias ali do banco eu operava um pouco. Enfim, não foi em sequência, né? Mas faz muito tempo que eu opero isso. E assim, até hoje eu não tenho psicológico muito para perder, não. Se eu estiver perdendo, eu acho que ninguém tem, né? Ninguém, cada um, né, se adapta a um risco, cada um suporta uma perda, né? Cada um tem um nível ali de perda que ele suporta, mas, cara, ninguém tem psicológico para perder, não. Quando você vê seu dinheiro embora ali, se você depende disso, né? Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem suas responsabilidades, né? Enfim, ninguém suporta perder, cara. Então, aí eu reforço a importância do seu plano de trade, né? Tá bem definido, tá? E é essa mensagem aqui. Tem uma frase muito interessante aqui que eu sigo esse cara aqui no Twitter, né? No X, né? Goshawk aqui, Trades, né? Se você não está seguindo sua estratégia, você provavelmente não a testou o suficiente para criar confiança. Então é basicamente isso que eu tenho falado com vocês, né? Então teste sua estratégia aí, né? É uma dica aí, né, que deu certo para mim e que pode dar certo para você se você está perdendo, né? Se você não criou uma sequência de vitórias aí, não está conseguindo resultado, né? Ganha, 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 quando vê perde tudo, né? Então, se você não está conseguindo resultado, né, considere isso, né? Não é nenhuma recomendação de compra ou venda, nem essa estratégia também não, né? O que eu faço aqui, mas enfim, se você está perdendo, né, quem sabe um sistema objetivo, tem vários, e você não precisa inventar a roda também não, tem vários grátis aí, pô, canal de Storm, do Alex lá, gente. Eu quero fazer uma playlist aqui também dos principais setups aí mais conhecidos aqui no Brasil, né? E é isso, tudo dá certo desde que você tenha seus números, né? Desde que você siga, tenha suas estatísticas, né? Verifique isso antes, né? Porque na hora ali do trade a gente está com a cabeça cheia e a chance da gente fazer besteira ali sem conhecer os nossos números é muito maior. Então, fica aí a reflexão, né? O bate-papo aí é mais um bate-papo aqui, não estou ditando regras, não estou aqui para isso, tá? Mas é dessa forma que eu dobrei o capital. Eu agradeço por você ter assistido. Se você puder, deixa o like, deixa um comentário aí para fortalecer. Se inscreva no canal e a gente vai criar outros projetos. Agora a gente vai pensar um novo projeto aí. Vamos ver como que a gente faz. Provavelmente em termos de salário mínimo, tá? Não vai ser tipo um salário, mas em frações do salário. Tentar criar uma renda, né? Claro que não uma que nem eu poderia ter perdido isso aqui também de dinheiro também, R$ 6.000 que tinham colocado. Mas a gente vai tentar definir as metas em percentuais de salário mínimo, tá? Pra gente tentar criar uma renda aí. Beleza? Agradeço mais uma vez e até a próxima. Valeu!